interlocução. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, aproveito a oportunidade que uma outra moça colocou ali, e assim, como estamos aqui num momento de junção de vozes, né, e me sinto à vontade de colocar algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero fazer um convite. Eu faço parte também de um movimento que atua em favor das famílias em relação à dependência química, né, drogas lícitas e ilícitas, um movimento grande. Então, depois, se a Carminha me permitir, eu passo para ela o contato, e no final eu posso ficar ali para poder passar maiores informações para as pessoas que querem fazer parte desse movimento e tudo mais. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes disso eu quero fazer uma reflexão de uma colocação que o Gilmar fez, fazer um contraponto, né, com todo respeito, mas fazer uma reflexão. Eu, além de fazer parte desse movimento contra as drogas, eu também faço parte de um outro movimento. E aí eu volto um pouquinho no meu passado, como ele mesmo colocou, que nós temos que viver o aqui e agora e fazer planejamentos para o nosso futuro, né? E eu me identifiquei muito com a fala dele, porque eu me lembro que 5 de fevereiro de 2010, eu entrei em um local. E nesse local que eu entrei, eu não tinha muito sentido. E aí eu precisei entrar nesse local e encontrar resposta para algumas perguntas que eu estava fazendo. E ali a minha vida começou a ter alguns sentidos diferentes, né? E aí foi quando eu comecei a fazer parte desse movimento. E como a fala dele foi uma em relação a esse movimento que eu participo, então eu precisei deixar essa reflexão. Esse movimento que eu entrei, né, nesse dia, foi a igreja. Então, hoje eu tenho esse movimento da igreja. E na igreja, o que eu encontrei lá foi esse sentido. A fala dele foi uma das que ele colocou, que são em relação às questões das consultas e tudo mais. Não é o que eu encontrei lá, essa barganha, podemos dizer assim, né, com a questão da saúde. Foi o sentido mesmo da minha vida, com essa caminhada toda. Então, é só essa reflexão que eu quero deixar, que fez todo sentido para mim, nessa trajetória toda desse movimento que hoje eu defendo também, né? Não a igreja como um local, um nome, eu nem é o caso falar aqui, mas é aquilo que eu pude encontrar lá dentro. Então, foi encontrar esse sentido na minha caminhada. Então, eu agradeço a oportunidade e também deixar essa pergunta, na verdade, para todos nós, para frequentar e viver esse novo movimento que nós todos foi proposto aqui desde o começo. Então, é uma pergunta para que a gente venha se refletir para nós mesmos. Como eu hoje estou como pessoa para poder enfrentar esses próximos passos, para daqui 5 anos chegar onde realmente eu quero chegar. Isso tem a ver com o nosso caráter, né, com a nossa personalidade, aquilo que a gente tem que buscar todos os dias para fazer o melhor. Eu estou em constante mudança. E também finalizo, assim como o professor falou de alguns provérbios, eu finalizo com uma fala que eu até deixei lá na minha frase, quando a Carminha pediu, que é o amor, né? A gente tem uma fala muito linda que eu conheço, que fala assim, que a gente pode falar várias línguas estrangeiras, enfim, ter o maior conhecimento, mas se a gente não tiver o amor, nada adianta na nossa vida. Então, eu creio que o amor é o que estabelece esse novo vínculo que nós vamos trilhar na próxima caminhada, e sem ele a gente não vai chegar em lugar nenhum. Obrigada pela oportunidade. Nós estamos sugerindo um primeiro bloco de 3. Agora mais 2. Oi, boa tarde. Me sinto obrigado pela apresentação das pessoas que estão falando aqui, que tem muito a ver com a saúde coletiva. Eu sou chileno, me chamo Jorge, e é a primeira vez que eu encontro uma palestra sobre outro tipo de visão da saúde. Chile tem muito que aprender de vocês. Em relação a isso, eu quero perguntar e resolver uma dúvida que eu tenho sobre um acontecimento que passou faz 2 anos, que agora é notícia em Chile, sobre uma menina que ela viveu em um lugar de menores, Sename,
y que necesitaba un trasplante de corazón. Mas a institución, que el hospital, que tenía que ver con toda la cirugía y todo el proceso de selección, na PUC de Chile, o Pontificia Universidad Católica de Chile, se negó a efectuar el trasplante, aduciendo una serie de impedimentos que tienen que ver con el contexto biopsicossocial da pessoa, dessa menina. Um tempo depois ela morreu, não? Eu queria discutir sobre isto, que tem que ver muito com a ética, que eu vou citar em espanhol porque tem palavras que ainda não posso traduzir bem. O feito, ocurrió en momentos que se estaban resolviendo una serie de condiciones que eran requisitos básicos para cualquier paciente, y se niega que se haya tratado de un tema de segregación. Aquí no se dejó de lado a la niña porque era pobre, ni mucho menos. El Comité de Ética de la PUC resolvió no incluirla en la lista, argumentando una precariedad familiar, social y personal. En situaciones de soporte social insuficiente o incapacidad cognitiva, el paciente estaría contraindicado. Y lo que yo quiero perguntar es, ¿qué responsabilidad tiene la institución de saúde en desconsiderar un contexto social da pessoa, considerando el feito que ela estaba a punto de morrer y que una contención biomédica no fue suficiente, mas as instituições podem deixar a pessoa morrer por isso? Uma instituição católica que se chama Provida pode fazer isso? Pode? Realmente, que diretrizes tem a saúde coletiva para solucionar isso? Porque tem que ver com uma proposta de um novo pensamento de saúde, que tem que ver com a comunidade. Que diretrizes tem, nesses casos, que por um assunto que tem que ver com cálculo de probabilidades de subsistência, poder superar esse enfoque? Como pode fazer para que os meninos em Chile não tenham que morrer porque são pobres? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação aqui nesse evento. Está sendo muito produtivo, né? E um dos objetivos que me trouxe aqui, né? Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou João Paulo, sou acadêmico do 3º ano de terapia ocupacional na PUC Campinas, sou membro do centro acadêmico e recentemente os estudantes se organizaram, juntamente com os outros centros acadêmicos. No movimento estudantil, a gente tem um conselho das entidades de base, lá do Centro de Ciências da Vida. E por que a gente fez essa reunião, né? Porque, como todo mundo sabe, está acontecendo o desmonte geral. E chegou lá também, né? Há anos consecutivos, o hospital da PUC Campinas está sofrendo cortes, né, da prefeitura, e esse ano a coisa ficou mais feia ainda. E para o ano que vem, a gente não sabe como vai ser, né, porque já foi anunciado o corte, né, no financiamento, no convênio que tem com a prefeitura, para 8 milhões, e a gente não sabe quais serviços que vão sumir, quais profissionais, como que vai ficar toda a situação do hospital e dos outros serviços, dos ambulatórios, que atende uma grande população, né, há muito tempo, que fica circunscrita ali na região da PUC, né? E, assim, durante todo o evento, eu fiquei pensando quais seriam as formas efetivas da gente conseguir fazer uma ação pautada com o objetivo de tentar parar isso. Não é simples assim, né? É uma coisa bem complexa. Mas, por um outro lado, eu vejo que está fragmentado o movimento também, né? Está muito fragmentado. Por exemplo, a gente teve um movimento no mês passado lá, nós fizemos um abraço coletivo no hospital.
E mandamos algumas mensagens para o prefeito, né, e para toda a população também. Mas teve uma baixa adesão. Assim como os outros movimentos que estão acontecendo e que aconteceram, são pequenos grupos, são pequenas minorias que estão se manifestando, né? Do Mário Gatti também teve uma outra manifestação, né? Mas como a gente pode ver, não teve muita adesão. Eu queria, talvez, sugerir uma ideia de que, talvez, juntamente com os estudantes, com os sindicatos dos trabalhadores, a entidade acadêmica, dos professores, de alguma forma pudesse criar uma espécie de objetivo comum, né? Criar um grupo com objetivo comum e, em outras palavras, lutar junto, né? Fazer algo planejado. A gente vai ter uma próxima reunião agora na terça-feira, e uma das nossas pautas é discutir, né, e planejar estrategicamente uma manifestação em que a gente vai parar John Boy. Vai parar John Boy e está discutindo formas de fazer com que as pessoas vejam o que ninguém está vendo. Porque essa questão da praxis que a gente está discutindo agora, as pessoas não sabem nem o que significa praxis, e elas pouco sabem que estão num processo alienativo que, se a gente que está na academia não fizer nada, quem vai fazer? Obrigado. Tem mais gente inscrita, mas a gente vai fazer esse bloco, depois mais 3, né? Tá. Quem vai começar? Bom, gente, eu acho que assim, as 3 questões, elas, por exemplo, a primeira questão, que é assim, como sou, né? Eu acho que esse momento é um momento da gente pensar que os passos que a gente der, eles precisam ser passos coletivos. Mas os coletivos se fazem a partir de pessoas. Então, o que é que nos une, né? Alguém dizia isso, eu não lembro se foi agora ou foi. Onde é que a gente encontra aquilo que nos une, e que o que nos une, um pouco da fala do Davidson, é que o que nos une seja maior do que o que nos diferencia, né? Mas o que é que a gente também não pode... o que é inegociável na educação popular? Eu lembro que a gente fez uma discussão de dizer assim, o que é inegociável enquanto princípios, enquanto daquilo que pode nos diferenciar, mas daquilo que pode fazer a gente caminhar junto. Eu acho que... e as outras 2 falas, elas vêm no sentido de fazer perguntas que eu, particularmente, não tenho as respostas. Mas penso que as coisas no Chile, eu acabei de vir do Chile, de um encontro que não tinha muitas pessoas, não em Santiago, mas rodei pela periferia de Santiago e vi muitos movimentos bonitos de jovens se juntando a partir dos murais para contar as suas histórias de resistência. Mas temos os grandes desafios, porque parece que as nossas histórias latino-americanas, elas são muito parecidas, os movimentos não são movimentos isolados, né? E o que é que a gente pode fazer juntos para se fortalecer? Eu penso que o Fórum de Campinas, para o que é mais local aqui, o teu questionamento, eu acho que esse grupo aqui precisa se juntar e dizer assim, o que temos de luta, seja do campo da cidade, seja da academia, seja da periferia, né? O que é que a gente pode se juntar, em que a gente pode fortalecer o que nos une, né? Para além do que nos diferencia, e pensar algumas coisas naquilo que o Gilmar dizia, é preciso planejar. É preciso planejar os passos que a gente vai dar, porque o Paulo Freire já nos dizia naquela canção óbvia, que ele dizia, desconfia daqueles que anunciam a tua chegada, porque esses são aqueles que vão querer evitar que você chegue. Então, esperançar significa que temos que planejar, e temos que planejar pensando o que é que a gente pode fazer junto, mas também o que a gente não pode deixar de negociar, porque se a gente faz como nos questionava o Pedrinho,
isso, para mim, não é educação popular. E, para mim, isso não fortalece essa ideia dos sujeitos, do inédito viável como ação coletiva. Se a gente faz pelo outro, como é que o outro vai se constituir sujeito? Então, eu penso que é a gente pensar o que a gente pode fazer com. E aí, a gente talvez não tenha as respostas que vocês desejam, mas a gente aposta nas possibilidades dos princípios nos unirem e seja aqui, seja no Nordeste, seja no Chile, a gente poder ir encontrando quem pode construir essa polifonia, mesmo na diversidade, sem a gente ter, entendendo que dissonância também pode produzir harmonia musical, né? Alguns comentários. Há uma frase do Carlito Maia, muito bonita, eu gosto, que diz o seguinte: nesse mundo nós não precisamos de muitas coisas, nós só precisamos uns dos outros. E não há como ser feliz individualmente, não tem como. Quer dizer, ou se é feliz coletivamente ou não se é feliz. Há ilusões, etc. Eu tenho que estar bem, mas não tem. Então, e nós estamos numa sociedade, evidentemente, que apregoa cada vez mais o individualismo, resolve os teus problemas, o teu, e se esquece de que o teu é parte de uma totalidade, pura e simplesmente, se não for... claro que o papel do indivíduo na história é muito importante, não tenho nenhuma dúvida disso. Entretanto, se você não se colocar como coletividade, dificilmente você vai encontrar saída, inclusive, para os teus problemas, né? Eu me afirmo um homem de organização. Eu defendo a organização. Eu acho que é evidente que é importante o papel do indivíduo na história, mas os processos serão resolvidos por amplos setores. Eu defendo a ideia do poder popular como construção concreta que começa numa reunião simples. Mas a organização é, nesse sentido, memória histórica das lutas passadas. As lutas não começou conosco. Muitos outros lutaram, morreram, etc. É essa memória histórica, é memória das conquistas que nós mesmos fizemos, é a possibilidade de refletir sobre elas, fazer autocrítica e projetar o futuro, é a possibilidade de nós não só defender as coisas das nossas bases concretas, porque uma organização que não defende os anseios, as necessidades da sua base organizativa, não tem sentido de ser, ela pode virar uma burocracia, né? Fala, mas não representa efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, uma organização tem que ter essa visão de que sozinha tão pouco vai resolver as coisas. Para resumir, eu diria, reforma agrária no Brasil, gente, não depende do MST. Embora o MST vai continuar ocupando qualquer latifúndio, enquanto existir um sem terra, nós vamos estar ocupando o latifúndio. Mas reforma agrária depende de alteração da estrutura de poder e alterar a estrutura de poder nesse país, né? Não é só o MST, é com um monte de gente que vai ter que fazer. Segunda coisa, muito breve, eu acho que a crise social, talvez um pouco do que o João Paulo pegou, ela só está começando. Essa é a notícia triste, viu? Não há perspectiva de curto prazo de voltar a economia crescer, etc. Vai bater nos municípios o problema da saúde esse ano, o ano que vem e no outro. Tinha um povo que estava com emprego e tinha, inclusive, saúde privada, algum plano. Desemprego, vem para o SUS, entope o SUS. O orçamento é menor comparativamente do que o orçamento o orçamento do ano que vem vai ser menor que esse, mas a demanda para o SUS vai ser maior. Assim, na educação, um monte de gente que tinha filhos na escola privada vem para a escola pública, as creches, etc. Então, a crise social tende a se agudizar, infelizmente. E como é que a gente enfrenta? Eu acho que a sociedade brasileira, nós, as organizações sociais, nós fizemos um enfrentamento.
Nós não podemos negar que esses anos foram anos intensos de luta, e foi muito importante nós termos feito luta, porque poderia estar pior. Não tenho nenhuma dúvida que o golpe não se consolidaria só politicamente, ele se ampliaria se nós não tivéssemos ido para as ruas como nós fomos, ou seja, criou um ambiente de não venham para cima de nós, que aqui tem bala na agulha também. Entretanto, a população, as classes trabalhadoras não vieram. É como se estivessem assistindo um jogo de ping-pong. Né? Já viram um jogo? Ping-pong ou ping-pong é rápido. Um jogo de tênis, aquela turma assistindo um jogo de tênis. A bola vai para cá, todo mundo com o pescoço para cá. A bola vai para lá. Ela está assistindo, mas não se envolveu no processo por uma série de razões que eu já falei algumas coisas de metodologias nossas, de um monte de problema. Agora, é evidente que a crise está latente em todo o mundo. E isso, uma hora, vai explodir. Espero que nós consigamos ter a capacidade de fazer uma explosão organizada, que nós chamamos reascenso da luta de massas, com um projeto político de outra natureza para enfrentar tudo isso. Mas não é fácil. Eu só estou me demorando para... Eu vou pegar o tema Grécia. A Grécia tem uma crise miserável de Gandhi. E, de repente, elege um governo de esquerda. E, além de eleger um governo de esquerda, faz um plebiscito popular. Vocês acham que nós devemos continuar pagando a dívida ou acham que não devemos pagar? Maioria da população, não devemos pagar. E, depois de 3 dias de ter feito o plebiscito, o governo de esquerda se submeteu ao programa econômico das grandes corporações. Ou seja, hoje, os Estados-nação, para pegar um outro termo, estão sendo dominados e controlados por corporações econômico-financeiras em escala planetária, que impõem as condições econômicas e todo o conjunto de retrocessos que está sendo aplicado no mundo. Então, não é fácil, é isso que eu queria dizer. Não é fácil mudar essa situação. E nós só vamos reverter esse processo com muita luta social de massas, numa perspectiva de subverter essa ordem imposta, um pouco do que o Davidson falou, quer dizer, com um outro projeto de sociedade. O caso de lá, do Chile, é um pouco isso, é a mercantilização, a lógica dos privilégios, etc., se é que entendi bem. Que cada vez mais, né, é a lógica econômica da mercantilização, da saúde, de qualquer coisa. Tem dinheiro? Muito bem, você entra na primeira fila. Não tem dinheiro? Tem um monte de problemas. Nós, felizmente, resistimos, temos muito boa gente dentro do sistema público de saúde e o SUS, e essa resistência de todos e todas aí, nossa, tem que ser parabenizada e valorizada, com todas as suas contradições, é muito importante no nosso país. Bom, são perguntas difíceis, é para a gente pensar junto, né? Não são respostas, né? Porque eu queria só aproveitar a carona e aí começar pela questão do ágape, do amor. Cadê a pessoa que fez a pergunta? A filosofia do ágape é uma das filosofias mais bonitas que já se criaram, né? Embora existam outras formas de ágape em outras línguas, com outros sentidos, mas se a gente pensar na história ocidental, judaico-cristã, greco-romana, a ideia de ágape ela é muito bonita, porque ela pressupõe um amor que não é só o amor individual, mas é um amor coletivo, né? É um amor que está para além de mim, né? É aquilo que o Pablo Neruda, num poema, ele fala assim: contigo não termino em mim mesmo. O amor do ágape é um amor que transcende o indivíduo, é um amor que pensa no coletivo, né? Então é muito bom retomar a ideia do ágape, porque é disso que estamos falando, né? Antes de mais nada, do amor à vida, né? Antes de mais nada, do amor às pessoas. E é em nome das pessoas, ou não das pessoas, porque nós somos as pessoas, mas é em nome da vida que lutamos, é por conta da vida que nos mobilizamos, porque a gente percebe em algum momento que sozinho a gente termina em nós mesmos, e não tem nada mais angustiante do que
não se perceber para além de nós, né? Então, um dos crimes teóricos do liberalismo foi criar essa ideia de que o indivíduo ele se basta por si só, né? Essa ideia de que a liberdade depende de eu estar longe do outro, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase. A minha liberdade começa onde acaba do outro. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Não sei se vocês já pensaram, mas se a minha liberdade começa onde acaba a do outro, então quanto mais longe do outro eu estiver, mais livre eu sou. Então, antes de mais nada, liberdade é estar longe do outro. Isso é um mito, porque mesmo para eu ir para longe do outro, eu preciso estar criado numa sociedade, eu só sou eu na relação com o outro. Então, quando tem uma filosofia, por exemplo, a cristã que fala do ágape, é uma filosofia muito bonita e precisa ser resgatada. O problema é que, na prática, há uma dificuldade de colocar o ágape em prática, né? De colocar essa ideia de amor para além de nós mesmos, para além daquilo que nos é imediatamente parecido, né? Esse é um desafio que está posto. Como amar um outro que discorda de mim? Como amar um outro que tem práticas sexuais diferentes da minha e que me coloca medo? Ou que me traz ideias daquilo que eu aprendi como errado? Como amar o outro que quer ir para um lugar totalmente diferente do que eu quero, que quer um mundo diferente do meu? Esse é um desafio que não é fácil e que só falar no amor não é o suficiente. Quando a gente pensa na história da sociedade ocidental, a gente percebe que, apesar do próprio ágape ser um elemento filosófico importante, a ideia de que todo mundo é filho de Deus, depois ela deu lugar para a ideia de que todo mundo de que somos todos humanos, somos todos iguais perante a lei. A ideia dos direitos humanos, se a gente volta filosoficamente, ela é devedora dessa ideia do ágape cristão. Mas, ao mesmo tempo, só a ideia ela não é suficiente para que esse amor vá para a prática. Porque, ao mesmo tempo que na Revolução Francesa se dizia liberdade, igualdade, fraternidade, a França, lá no Haiti, estava matando os pretos no Haiti, que estava tentando conquistar a independência do próprio governo francês. Era uma liberdade, era um amor que não se estendia para aquele que era diferente, se estendia só para quem é igual. Se a gente pensar no Brasil hoje, tem crianças que vão para a rua com um ojá, que é um pano na cabeça que se coloca quando a pessoa está em determinada fase de iniciação no candomblé. Uma criança de 8 anos, 12 anos, não lembro, foi para a feira com um pano que refere ao candomblé, e uma pessoa tacou pedra nela, na cabeça da criança, e causou traumatismo craniano. E a pessoa fez isso, ela não fez porque ela não se sente uma pessoa má, ela sente que ela está fazendo isso porque aquela religião é do mal e ela está fazendo o bem. Então, tem um desafio que está posto na hora de praticar o ágape, que é como conseguir, de fato, ir para além de eu mesmo, ir para além daquilo que me é imediatamente idêntico. Como conseguir amar o outro mesmo na sua indiferença? Esse é um desafio que não é fácil, mas, ao mesmo tempo, se a gente não conseguir buscar, ameaçar, ousar, tentar colocar esse verdadeiro ágape em prática, a tendência é que a gente se mate. E a gente está se matando. Nós temos nos matado. Se a gente pensar... não vou nem falar de racismo, vamos falar de homofobia, que é uma questão... tem gente que é morta porque está dentro de uma performance corporal diferente daquela que é hegemônica, e essa pessoa vai ser morta por isso. Então, falar de ágape implica pregar o amor a essas pessoas também. Então, e esse é um desafio que está colocado, e um desafio difícil. Quando a gente pensa no SUS, isso também é uma questão. A gente tem uma história na minha cidade de um agente de saúde, uma equipe de agentes de saúde fazendo campanha contra a dengue, e aí todo mundo lá passando de casa em casa, campanha contra a dengue, aquela equipe. E aí todo mundo passando de casa em casa, então uma equipe foi para o lado par, outra foi para o lado ímpar, vocês conhecem essa dinâmica. Então quem está no lado ímpar vai para a casa 3, depois para a casa 5, casa 7. Só que o agente de saúde era do bairro, e ele sabia que na casa 7 era um terreiro de candomblé. O que ele fez? Falou só Jesus para ter misericórdia, pulou a casa 7 e foi para a casa 9. Uma campanha contra a dengue. O que isso significa do ponto de vista da saúde? Que o trabalho do profissional ele furou, ele não vai ter a capacidade de executar bem o seu trabalho por conta de uma ideia, de uma ideologia que, enfim, não dá tempo de dizer por que as pessoas pensam assim, mas é importante dizer que elas pensam assim de acordo com... porque na escravidão foi fundamental dizer que tudo que os negros traziam era do demônio, e 120, quase 130 anos depois, a gente ainda chuta que é macumba, e ninguém fica ofendido. Então, é um desafio pensar esse ágape, não só do ponto de vista
discursivo, mas como trazer essa empatia pelo outro para a prática, inclusive de saúde. Esse é um desafio que a gente precisa construir e que a gente ainda está muito longe de colocar na prática. Sobre a outra questão, que é a pergunta, né, do século, o que fazer? E acho que ninguém sabe muito bem responder essa pergunta. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar, por exemplo, nos processos políticos, e aí é importante olhar para os processos históricos, para as lutas políticas do Brasil e fora do Brasil, tem uma questão que está posta para as organizações combativas, que ainda resistem bravamente e de forma necessária, mas que, se elas se distanciaram da sua base, então não adianta eu ter um fórum que tenha 30 organizações de 2 pessoas, cada uma das organizações. Se cada uma dessas organizações realmente não faz educação popular em saúde ou em cidadania ou em seja lá o quê, na hora de ir para um enfrentamento da correlação de forças, essas dezenas de organizações vão estar sozinhas, desamparadas, porque no dia a dia elas não estavam com aquele povo que elas, de alguma forma, se propõem a representar, né? E isso é um problema generalizado, se a gente pegar do movimento sindical ao movimento negro, do movimento estudantil aos movimentos de saúde. Nós nos distanciamos dos espaços e das pessoas que nos legitimam, que às vezes elas nem sabem da nossa existência, mas nos legitimam a circular representando-as. Então, se a gente não conseguir rever isso, também não adianta também ter o fórum. Não é que não adianta, é um grande passo para a gente discutir o que fazer, mas o desafio é maior do que esse. O desafio é reocupar outros lugares. Por fim, eu só queria dizer que, da questão que o rapaz colocou, eu também não sei responder, mas eu só queria lembrar e dizer que um dos desafios que está postos para nós, como um todo, é a defesa irrestrita da saúde como um direito, e não como mercadoria. E entender que existem forças e intenções para transformar a saúde em mercadoria, e essas forças atuam por diversas formas. Ela não atua só pelo convênio, ela atua pela OS, ela atua pelo, sei lá, às vezes pela ONG bem intencionada, mas que você tem uma lógica que está em disputa na saúde, e que, se a gente não prestar atenção, às vezes a gente participa dela ou por falta de opção ou por inocência. Então é importante entender que momento é esse. Mas defender a saúde como direito implica reconhecer o indivíduo na sua integralidade, né, que é o conceito do SUS, integralidade. Reconhecer que todo mundo precisa de ver a sua saúde integral sendo reconhecida. E aí eu queria fechar com um filme dos Estados Unidos chamado Sick, do Michael Moore, que tem uma passagem muito interessante que dá um exemplo do que é a saúde como mercadoria, né? Tem um cara, marceneiro, vai lá cortar lá, a madeira, e aí passa a serra, perde o indicador e perde o polegar. E aí ele corre para o hospital, põe no gelo, o cara fala, nossa, que bom que você chegou aqui a tempo, não sei o quê. Vamos implantar, só que custa $40 mil. Ele, pô, mas eu só tenho 20. Pô, então, escolhe um dedo. Está lá no documentário, lá, escolhe um dedo. E aí ele escolhe um dedo, ele escolheu o polegar opositor, o que nos faz humanos é o polegar é a pinça, e ele teve que escolher um dedo. Então, o que diferencia a saúde de direito da saúde como mercadoria é um projeto que não é só de saúde, é de sociedade. Se a gente não tomar partido desse projeto, pode ser o nosso dedo que vai estar aí sob ataque. É isso. Sob negociação, que é pior. Agradecemos o professor Devanir e passamos para o professor Pedro. Não é Pedro? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Pronto. Então, pessoal, assim, se a gente for realmente assim, esticando a conversa e tentando aproveitar ao máximo dessa conversa e dessas várias percepções e reflexões que estão sendo trazidas, a gente fica até amanhã, né? Realmente é muita coisa. Eu vou trazer somente alguns aspectos que me mobilizaram as últimas falas. Primeiro, assim, eu acho que um desafio que a gente tem na realidade atual é como é que a gente consegue discutir a conjuntura,
os desafios, as contradições, os movimentos que estão acontecendo na conjuntura e na realidade local, estadual, regional, nacional e internacional, no cotidiano das nossas ações. Eu acho que a gente, quando eu digo a gente, é os vários movimentos sociais, práticas populares, as ações mesmo da academia, do serviço de saúde, a gente fica muito preso naquilo que a gente tem que fazer naquele momento, naquele dia, e as coisas que a gente tem para fazer são tantas e uma vai atropelando a outra, que a gente não consegue parar para discutir a conjuntura com os companheiros e companheiras que compartilham as ações com a gente. Então, eu acho que um desafio, e eu falo isso sabendo que eu também tenho esse desafio nas práticas onde eu participo. Eu acho que nesse tempo todinho, desde que esse golpe de Estado foi dado no ano passado, eu acho que 1 ou 2 vezes, no grupo de extensão que eu participo, a gente conseguiu discutir essa conjuntura. E olha que a gente está extremamente preocupado com essa situação toda. Então, para você ver o quanto, assim, quanto a gente muitas vezes é levado pelo fluxo de atividades, pelas várias demandas, metas, etc., e a gente não consegue parar para pensar o contexto e pensar junto. Então, eu acho que um desafio que a gente tem é esse. E aí, junto com isso, vem uma questão assim, importante. Eu acho que a gente está muito silenciado, né? Eu acho que eu tenho ficado espantado com o quanto de coisas, fala pacote de maldades, né? Não é pacote de maldade, não, é toneladas de enxurrada de maldade, de retrocesso, né, que a gente está tendo a cada dia, a cada momento, tanto por setores do governo, setores do parlamento, como por setores da sociedade civil. E o quanto, muitas vezes, a gente que está nessa caminhada, a gente fica calado, a gente fica esperando, a gente fica... não necessariamente parado, porque a gente está na correria do dia a dia, dos nossos trabalhos e das nossas ações, mas a gente não consegue, como o pessoal falou, outras pessoas falaram, uma unidade na diversidade, uma pauta e uma agenda comum, para que a gente consiga ter estratégias de, com a nossa autonomia, com a nossa identidade, enquanto movimentos e práticas sociais, a gente consiga responder a isso. E aí eu fico pensando, eu fico com uma preocupação será que a gente está esperando um redentor, um salvador da pátria no ano que vem? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita cautela e muita reflexão sobre esse sentido. Será que a caminhada para a transformação, todos os nossos sonhos e as nossas apostas, a gente vai colocar em salvadores da pátria, em redentores? Ou, ampliando a minha reflexão, será que vamos colocar as nossas apostas todas no Estado? Né? Espera aí, eu não falei nem o que as outras pessoas falaram. Eu vou fechar agora. Então, assim, será que a gente vai apostar no Estado? Será que a gente não fez muito isso nos últimos 15 anos, 16 anos, e a gente não deveria apostar muito na gente, no poder popular, que foi uma categoria que o pessoal trouxe nas outras falas e nas reflexões? Será que a gente não tem que apostar na capacidade, não desistir do Estado, mas pautando o Estado e pautando as políticas públicas que a gente acha que devem ser feitas e do jeito que devem ser feitas, mas ao mesmo tempo a gente tendo uma capacidade de autogestão e de auto-organização? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também, um desafio que a gente tem pela frente. Gente, infelizmente, o tempo está super apertado, tem 4 pessoas inscritas. Essas 4 vão fazer uma observação, uma pergunta de 1 minuto. Jéssica tem um recado antes de passar para esse bloco, então a gente ouve os 4 e eu passo para a Nima também para encerrar a mesa, tá? Infelizmente. Gente, é o seguinte, a gente sabe que é um tema que reverbera, tá?
Eu estou aqui com uma chata mesmo do tempo, desculpa. E vocês receberam as tarjetas coloridas, e isso era uma forma de não passar essa angústia de perguntar. Então, assim, eu queria, não sei se as 4 pessoas poderiam escrever isso. É sério mesmo, assim, pode escrever? Pode escrever? Porque a gente realmente não tem tempo, desculpa, Carminha. Quem não pode escrever de jeito nenhum? Não posso de jeito nenhum escrever. Alguém? Você quer falar? As outras pessoas se abdicam do fundo do coração e escrevem? Sim? Sim? Gratidão. Então, como é o seu nome? Tereza. Vou deixar a Tereza falar e a gente encerra. Vocês receberam essas tarjetas. Quem não recebeu, eu vou entregar. Essas tarjetas é para que vocês escrevam alguma pergunta que aí ficou muito pulsando no coração, ou compartilhar com a gente o seu desejo para uma saúde coletiva aplicada à vida, compartilhando o que afetou nesse evento. No final, a gente tem o Ocupa Saúde Coletiva, então não saiam. Vai ter sorteio de 2 livros do Paulo Freire. Então, não saiam, no Ocupa vai ter esses sorteios desses 2 livros, tá bom? Então, aguenta aí o coração. Vai ter o café comunitário, então aguenta a fome, que também tem café. E eu vou passar a palavra, tá bom? Vivian pediu, gente, para avisar que esse material que está aqui, vocês podem pegar, tá? É um conhecimento sobre plantas medicinais que ela trouxe, então, tá? Pode esperar acabar que dá para pegar depois, tá? Então, eu vou passar para a Tereza aqui, que quer fazer a sua pergunta ou o seu comentário, e a gente devolve para a Nima concluir a mesa. Oi, gente, desculpa, é assim. Primeiro, eu achei muito interessante e triste isso que o chileno falou por causa da situação de 2 coisas. Ele falou de segregação social, mas ele falou também de segregação cognitiva. Eu achei que foi uma situação relacionada, foi assim que eu entendi, exatamente contrário a essa política de inclusão que a gente tem falado tanto na educação e na própria saúde, no respeito às pessoas diferentes, não só como prática de dia a dia ou por causa da sua cor, da tez da pele ou coisa parecida, ou da sua ação, mas das suas diferenças enquanto saúde, porque realmente as pessoas têm sido... Oi, pronto, está chegando, está chegando. Então, gente, eu não sei... desculpa, se eu perder um pouco do raciocínio, vocês me corrijam, porque com essa interrupção a gente pode se perder um pouco. Mas, assim, segregação social, segregação de comportamento, segregação racial, segregação cognitiva, segregação entre a ação do outro que me fere ou a desinformação que eu tenho em relação ao conteúdo que o outro me mostra. Porque, em relação ao candomblé, por exemplo, eu acho que o que ainda tem é desinformação. Embora existam práticas negativas ou coisas que a gente escutou falar, como foi dito, tem pessoas que realmente não têm nenhuma divulgação mínima do que é uma religião africana com outra, porque são várias, não são uma só. Né? Umbanda, candomblé, quimbanda, que a quimbanda é tida como negativa mesmo, mas são coisas bastante diferentes e a informação gera o susto, o medo também em todos. Né? Mas a discriminação cognitiva, que eu achei muito grave, a discriminação social, enquanto falta desse ágape ou falta desse primeiro passo para unir de verdade, como foi falado no provérbio do Confúcio. Acho que são as questões principais
e que alguns lugares falam de humanização da saúde e alguns lugares agem com hipocrisia, ainda, infelizmente. Desculpa, é mais uma colocação, mas se alguém puder acrescentar de que modo também isso pode ir para frente, eu acho que era importante, porque eu tenho visto várias práticas integrativas também nas medidas do SUS e mudanças, mas ainda não tem acontecido nessa totalidade, e até um tratamento fora de domicílio, se fosse por discriminação, ou aquela história da negociação de qual dedo. Eu achei muito ridículo mesmo. Desculpa, muitíssimo obrigada. Tchau, uma boa noite. Eu consegui chegar muito tarde, porque teve um acidente na estrada, tá? Mas a gente chegou aqui. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos e todas, de forma muito especial, à professora Verinha, ao Gilmar, ao Davidson, ao Pedro. Gostaríamos de dizer da nossa impossibilidade cronológica, mesmo sendo amigos do tempo e amigas do tempo, para, nesse tempo e espaço, alargar o diálogo diante das questões, das problematizações, reflexões e inflexões que nos chegam. Então, convidamos a continuidade do diálogo no Ocupa Saúde Pública, que vai acontecer após o encerramento dessa mesa, no gramado externo. Esperamos todos e todas para a continuidade dessa prosa. Gostaria ainda de recordar que Mercedes Sosa, em uma das suas canções mais fortes, chamada Canción con Todos, traz um refrão que penso, de alguma forma, nos unir ainda mais após esse fórum. Todas as vozes todas, todas as mãos todas, todo o sangue pode ser canção ao vento. Canta comigo, canta, irmão, irmã, liberta tua esperança com um grito na voz. Coletividade é isso também. Antes das palavras finais e desfazer essa mesa, gostaria de manifestar efusivamente que esse CDC, esse Centro de Convenções, com certeza já recebeu imensos eventos, imensas personalidades, autoridades, mas poucos se comparam a esse evento da tarde de hoje. Dada a sua conjuntura histórica, política e solidária, o amor não é amor unicamente, o amor também é tolerância, o amor também é dignidade, o amor também o é justiça, o amor também o é solidariedade, o amor também é a não indiferença que nos tolhe a visão e os sentidos para com o outro. A coletividade é a arte do coletivo como